Consultando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. O tema da mensagem de hoje é ídolos modernos. Quando o tema dessa mensagem é ídolos modernos, nada melhor do que nos lembrarmos das palavras de advertência do apóstolo João em sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Se cobiçarmos alguma coisa tão ardentemente, a ponto de fazer tudo ao nosso alcance para consegui-lo, praticando males, então aquilo que almejamos se torna um ídolo. E Paulo declara em Efésios, capítulo 5, versículo 5, porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Dificilmente alguém poderia concordar que o amor ao dinheiro, que é considerado avareza, pudesse se tornar um ídolo para determinadas pessoas. Mas é o que diz a Bíblia Sagrada, que o avarento então é idólatra. E não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, como usamos o título da mensagem de hoje, no plural, ídolos modernos, é preciso considerarmos alguns tipos que podem se considerar ídolos para determinadas pessoas. Por exemplo, adoração de Satanás. Você diria, puxa, mas existe alguém que pode cair numa idolatria do próprio diabo? A Bíblia fala do Deus deste século em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Diz o seguinte, mas ainda que o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Antigamente, o culto a Satanás era prestado em lugares incertos, florestas. Hoje, nos Estados Unidos, já existe a igreja de Satã. O fundador chama-se Anton LaVey e a igreja está estabelecida em São Francisco, no estado da Califórnia. Seus adoradores se reúnem normalmente e prestam culto direto ao diabo. Fizeram uma Bíblia, a que deram o título de Bíblia Satânica, tudo inversamente ao que a Bíblia que temos declara. Lançam blasfêmias ao Deus verdadeiro e ao seu Filho Jesus Cristo. Então, pode alguém ignorar, mas é uma realidade do mundo presente. A igreja de Satanás está aberta ao público. Uma outra forma de adoração é a adoração ao dinheiro. Em busca desse ídolo moderno, hoje se cometem os mais hediondos crimes. Crimes realmente inomináveis se praticam em busca desse Deus cobiçado. Seu nome foi dado por Jesus, que é Mamon,
e está registrado em Mateus capítulo 6, versículo 24, quando Jesus declarou: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, Mamon é o nome do Deus do dinheiro. Paulo demonstra-nos quanto ao amor ao dinheiro em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Ele declara: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. E eu quero dizer ao amigo, ao nosso ouvinte, que nós estamos falando do dinheiro em si, é uma necessidade de cada um de nós. Mas aqui a Bíblia está se referindo ao amor ao dinheiro, que se torna em avareza. E nós temos o exemplo de Judas. Judas Iscariotes vendeu seu mestre por 30 moedas de prata. É um absurdo, mas ele cometeu esse pecado inominável. Jesus disse que dificilmente um rico entrará no céu. Lucas 18, versículos 24 a 25, está escrito: e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ora, chegou-se para Jesus um moço bem intencionado, moço rico, fez a pergunta: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus começou a perguntar-lhe: conhece os mandamentos? E ele pergunta: quais? E Jesus citou, e ele diz: tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Jesus disse: falta-lhe uma coisa. E ele responde: qual? Jesus disse: vai, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. E diz a Bíblia que ele retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Foi quando então Jesus pronunciou estas palavras que acabamos de ler. O moço era bem intencionado, queria entrar no reino de Deus, mas a sua riqueza não permitiu. E então Jesus conclui no Sermão do Monte, Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e às riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores, repetimos, porque o há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Já repetimos isso. E Paulo declara então em Efésios capítulo 5, versículo 5, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Um outro ídolo moderno é o que nós chamamos sexo. A adoração do sexo, e o pecado é chamado sexolatria. Vivemos numa época em que se exalta o sexo como um verdadeiro ídolo. Não se vende uma casa, não se vende um automóvel, não se vende um computador, não se vende uma geladeira se não tiver ao lado do objeto da venda uma glamurosa jovem com parte do seu corpo em evidência. É o que diz Paulo em Romanos, capítulo 1, 25. Serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. E ainda em Colossenses, capítulo 3, versículo 5,
o apóstolo Paulo, então, dá uma recomendação para nós, no sentido de evitar que haja uma idolatria conhecida como sexolatria. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Ainda em Provérbios, capítulo 5, versículo 3, declara: porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o fel, agudo como a espada de 2 fios. Porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da preciosa vida. Provérbios capítulo 6, versículo 26. Aí está a chamada sexolatria. E ainda mais um Deus moderno é o chamado, é a chamada adoração do ventre. Costuma-se perguntar: você vive para comer ou come para viver? Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 19, fala de pessoas que tornaram o seu ventre, o seu apetite, o seu Deus. E declara, então, o fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Pessoas que, na verdade, vivem para comer e não comem para viver. E até crentes, por exemplo, perdem o estudo bíblico dominical porque os maridos exigem comidas demoradas de suas mulheres que passam o domingo em torno do fogão. Sobre a queda do primeiro casal, lemos: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis 3, versículo 6. E pode parecer incrível o que eu vou dizer, mas há um tipo de adoração, adoração de líderes políticos. Pessoas que estão dispostas até morrer pelo seu líder político. Na Segunda Guerra Mundial, os alemães adoravam Hitler e se dispunham a lutar e morrer por ele. E existem certos líderes políticos tidos como carismáticos, que levam pessoas a se fanatizarem por eles, testificando de suas virtudes, capacidade governamental, e defendem com intrepidez as suas ideias. Então, concluindo, nós dizemos que por trás dos ídolos, dos deuses modernos, existe uma operação que você desconhece, invisível aos seus olhos, que a Bíblia chama de operação demoníaca. Como Paulo afirma: mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 e 20. Então, os que escolhem os ídolos modernos em lugar do Deus verdadeiro estão sentenciados à perdição eterna, desde que se tornam idólatras, e o seu lugar é no inferno, como lemos no Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis,
e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Repito o início do texto, o texto citado no início como uma advertência para todos nós. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Que você possa dizer comigo, amém. E a primeira pergunta de hoje, não que nos chega hoje, mas de hoje, é da Terezinha. A Terezinha pergunta ao senhor, pastor: Jesus desceu ao inferno e tomou as chaves deste lugar das mãos de Satanás. É bíblico esse ensino? Queremos dizer que não é bíblico esse ensino. Geralmente, certos leitores da Bíblia confundem a interpretação de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, quando o próprio Senhor Jesus declara que tem as chaves da morte e do inferno. E isso significa que ele tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. É exatamente o que dizem os textos que vamos apresentar como prova. Devemos ter cuidado para não apresentar um texto isolado e fazer dele um tipo de doutrina que seja contestada por outros textos. Então nós temos, por exemplo, na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículos 14 e 15, mostrando que realmente Jesus tem autoridade sobre o mundo espiritual. Então diz aqui o texto: como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas para que, pela morte, aniquilasse aquele que tinha o império da morte, que é o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Outra passagem bíblica é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22, onde lemos: uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à mão direita de Deus, tendo subido ao céu, tendo sujeitado a ele os anjos, os principados, as potestades, tudo sujeito ao Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 12. Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas e sabedoria, e força e honra e ações de graças. Então, Satanás ainda não está no inferno. Há pessoas que admitem que ele esteja no inferno, mas não é realidade bíblica. Não está dito isso. Agora, lemos na Bíblia, no capítulo 20 do Apocalipse, versículos 1 a 3, que ele vai ser lançado no inferno, onde vai permanecer por 1000 anos. Mas não chegou esse tempo ainda. Hoje ele domina os ares. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Um dia ele irá, e a respeito então
desse texto do Apocalipse 20, versículos 1 a 3, nós lemos: vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, por fim, depois desse pouco de tempo, que ele ficará livre, ele irá definitivamente para o lugar de onde nunca mais sairá. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então quero dizer aos meus ouvintes que não aceite esse ensino segundo o qual o diabo vai ser aniquilado. Isso não é verdade bíblica, isso é heresia, porque o texto bíblico está aqui muito claro, que ele vai ser lançado nesse lago de fogo e vai ser atormentado para todo sempre, por causa da sua rebelião contra Deus e os males que se sucederam durante a existência dele, até quando não sabemos, porque a Bíblia não fala. A próxima pergunta é do Luiz Carlos. O Luiz Carlos não disse de que cidade que ele estava falando. Mas ele quer saber, pastor Natanael, sobre quem escolhe. Somos nós ou Deus quem nos escolhe? Queremos dizer ao nosso consuente Luiz Carlos que todos os homens, embora sejam pecadores, e nós o somos, sem exceção, ainda somos livres para aceitar ou recusar a salvação que Deus oferece gratuitamente. Temos o texto de João 3,16 a 18, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira, quando diz que Deus amou o mundo, não é a natureza em si, é a humanidade, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então está aqui essa condição aberta para todos os que quiserem receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E a Bíblia declara em João 5,24: quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, passou da morte para a vida. E temos agora a outra declaração: Deus elegeu os homens que ele previu que teriam fé em Cristo. Algumas são opiniões que nós estamos aqui analisando. De acordo com Romanos, em capítulo 8, 29 e 30, diz o texto que exatamente isso: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então aí está, Cristo morreu por todos os homens e não somente pelos eleitos. 1 João 2, versículo 2,
diz o texto, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Outra colocação que alguém pode fazer: os homens podem resistir à graça de Deus para não serem salvos? Resposta está em Romanos capítulo 2, versículos 5 a 7. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. A vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Então, homens salvos podem perder a salvação caso não perseverem na fé até o fim? É pergunta que nos fazem dentro da mesma pergunta. Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então aí está a posição que Deus quer salvar todos os homens. Se alguma pessoa se perder, não pode acusar a Deus, porque ele rejeitou a oferta que Deus lhe deu através do texto de João 3, versículo 16 a 18. Ainda uma outra pergunta do Luiz Carlos. Ele tem uma dúvida, e essa dúvida me parece que é o fundamento de todo o cristianismo. A dúvida do Luiz Carlos é a seguinte: devemos servir a lei ou a graça, pastor Natanael? Nós encontramos resposta para essa pergunta em alguns textos da Bíblia, notadamente na carta de Paulo aos Gálatas. E eu quero citar em primeiro lugar Gálatas capítulo 3, versículos 1 a 9. Paulo escreve o seguinte: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade e a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Agora, outra passagem ainda da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo.
temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Mais um texto no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então eu quero dizer ao nosso consulente que está bem claro. Devemos servir a lei ou a graça? Ora, o texto de Gálatas, lidos, mostra que devemos servir pela graça. E os que procuram justificar-se pela lei estão sob a maldição, porque não conseguem guardar todos os mandamentos da lei de Deus, que não são 10, são 613 mandamentos. Por isso que diz, é evidente que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E ainda queremos acrescentar, para concluir, Colossenses capítulo 2, versículos 14 a 17. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, da lua nova ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, preceitos da lei estão aqui relacionados, indicados como dias de festas, luas novas mensais, sábados semanais. Tudo isso era sombra que passou e nós hoje vivemos sob a graça de Deus e não sob a lei. Você está sintonizado com o programa Consultando a Bíblia. Aproveite para nos ligar e fazer a sua pergunta também, você que está ouvindo esse programa. 3307-4429. A Joara do Maitá tem uma dúvida, pastor Natanael. Ela quer saber se a enfermidade é permitida por Deus ou vem da parte do nosso adversário, Satanás. Realmente, a enfermidade é permitida por Deus quando sabemos que com a entrada do pecado no mundo pelo casal no Éden, entrou com eles o pecado. Está em Romanos capítulo 5, versículo 12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Decorrentemente, todos sofremos com algum tipo de doença e com a morte, finalmente, por causa da sanção divina imposta devido à queda de Adão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 a 22, declara: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos homens, dos mortos, veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então houve homens na Bíblia que ficaram doentes, mas nem por isso possuíam demônios. Por exemplo, Eliseu morreu devido a uma doença, um homem de Deus, mas não foi por causa da investida diabólica. Homens fiéis a Deus, como notamos, por exemplo, Timóteo, era um homem de Deus, auxiliava o apóstolo Paulo. Trófimo, 2 Timóteo 2,40, diz Paulo: deixei Trófimo doente. Jó, capítulo 1, versículo 2, era um homem íntegro, mas foi acometido de uma enfermidade, essa trazida pelo diabo. Lázaro, capítulo 11 de João, versículos 1 a 4, era um homem de Deus também.
e tinham suas enfermidades, mas nem por isso estavam possessos de espíritos imundos, ou houve aqui essa atuação de dizer que a enfermidade foi mandada por Deus, permitida por Deus, sim, mas não decorrentemente da forma como está perguntado, porque é resultado do pecado na vida da pessoa. Hoje temos corpos mortais, mas sabemos que futuramente vamos ter corpos imortais por ocasião da vinda de Cristo, que vai transformar este corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso. Um ouvinte de Santos pergunta: o crente pode namorar ou casar com alguém de outra religião, pastor Natanael? Aí há uma situação a considerar. Se a pessoa realmente é crente, porque há pessoas que namoram antes de serem crentes e depois um deles se converte e aí já estão casados, e há então recomendação na Bíblia Sagrada em 1 Coríntios capítulo 7 para isto, para ver a continuidade do casamento. Mas taxativamente nós encontramos quando os dois pertencem a Cristo, seguem a Cristo em determinada igreja, a recomendação do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 15, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, que concórdia entre Cristo e Belial, que parte tem o fiel com o infiel. Então, por esta leitura, nós podemos deduzir que não há aprovação divina para um casamento quando um deles não é cristão e assim o casamento fica dividido. De modo que esta é a nossa resposta: namorar precede o casamento, então nem namorar, porque admitimos que o namoro deve ser para se casar. É um período introdutório ao casamento e não tem apoio na Bíblia Sagrada. Aleluia, aleluia. Pastor, a próxima pergunta aqui é do Edson, de Santos. Ele diz assim: pastor, a expressão Filho de Deus não demonstra que Jesus não é Deus? Eu quero dizer ao nosso consulente que não há base bíblica para tal afirmação. Por exemplo, em João, capítulo 1, versículo 1, nós lemos o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, nesta passagem, tiramos 3 declarações que apontam quem é o Verbo, que é Jesus. Então, diz, em primeiro lugar, no princípio era o Verbo. Tal declaração aponta a eternidade de Jesus, significando que Jesus sempre existiu coeternamente com Deus, o Pai. Então, como o Pai tem o atributo da eternidade, Jesus também o tem. No princípio era, não passou a existir, mas era. Segundo ponto, e o Verbo estava com Deus, significando uma distinção de pessoas. Pai e Filho, o Verbo estava com Deus, isto é, frente a frente. E por fim, a terceira sentença é: e o Verbo era Deus, significando que a natureza divina de Jesus era a mesma natureza divina do Pai.
O Verbo era Deus. Então, isto mostra bem diferente do que se está pensando. Agora, quando Jesus usa a expressão Filho de Deus, ele tinha um objetivo nessa declaração. E a declaração, então, fica muito clara quando nós lemos João, capítulo 5, versículo 17 e 23. Jesus foi acusado de quebrantar o sábado. E ele respondeu, Jesus respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, os ouvintes judeus entenderam que quando Jesus declarava ser filho de Deus, ele se declarava ser igual a Deus. E a prova está que no mesmo capítulo 5 de João, no versículo 23, ele exige para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E eu perguntaria ao consulente, qual é a honra suprema prestada a Deus, se não adoração? E agora, consultando o texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 13, quando se fala de uma adoração universal, quem recebe esta adoração? Eu vou ler o texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. E eu vi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e a que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono. Se eu perguntasse a você de quem se trata, ao que está sentado sobre o trono, indica o Pai. E ao Cordeiro, quem é identificado como Cordeiro de Deus? Jesus. Então diz o texto complementando, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Olha aí, Jesus recebe conjuntamente com o Pai a adoração absoluta. Como admitir-se que a expressão Filho de Deus diminua a posição de Jesus? Como se fosse algo ou alguém inferior. Não tem cabimento essa colocação. Pelo contrário, quando Jesus se chama Filho de Deus, a palavra grega para filho é monognes, que significa da mesma natureza, exclusivamente. Nós somos chamados filhos de Deus por adoção. Não temos natureza divina, mas Jesus tem natureza divina igual ao Pai. Pastor, e aqui nós temos a segunda pergunta do Edson aqui de Santos. Ele pergunta, pastor, como é o Cristo da confissão positiva? Quero dizer que o Cristo dessa chamada confissão positiva é blasfemo, porque eles dizem que Jesus na cruz assumiu uma natureza satânica. Vou repetir, Jesus crucificado possuía uma natureza satânica. Agora nós perguntamos, contestando essa posição da qual discordamos, porque, como dissemos, é uma blasfêmia. Jesus com natureza diabólica não tem cabimento. Como é que Jesus poderia, com natureza diabólica ou satânica, lermos em Lucas 23, 34,
E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sortes. Quem seria esse pai de Jesus, se Jesus tinha natureza diabólica? Seria o diabo? É o que se deduz. Não é blasfemo? Ainda no mesmo lugar onde Jesus estava, Lucas 23, 46, lá na cruz, diz o texto: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Então nós dizemos, se Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e depois expirou, se Jesus clamou a Deus chamando de Pai, como poderia ele ter assumido uma natureza satânica? Tal ensino, repetindo, é Hebreus. Agora, quando nós vamos para outra parte da Bíblia, por exemplo, Hebreus 7, 26, o escritor fala da natureza de Jesus. Quem ele era? Diz o texto bíblico: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Vou repetir: santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Poderíamos, por acaso, dizer que Jesus tem natureza satânica? Rejeite esta heresia, porque isso aí é até ofensa pronunciar. Muito bem, pastor. Nós temos agora aqui a próxima pergunta do Roberto, de Cubatão. Na verdade, são duas perguntas do Roberto. Vai a primeira, pastor. Pastor, Sansão cometeu suicídio? A nossa posição é que não. Sansão pediu permissão a Deus para morrer e orou. Veja bem, eu estou aqui dando uma colocação porque ele orou e isso significa um tipo de permissão pedida. Morra eu com os filisteus. Juízes, capítulo 16, versículo 30. E Deus atendeu o seu pedido. Foram mais os que matou na sua morte do que mataram em sua vida. Versículo 30. Então aqui está. Ele pediu a Deus força para aquele instante final de sua vida, quando ele derrubou as colunas do templo de Dagon, e ali então houve aquela catástrofe, e morreu ele com os demais, mas foi dentro da colocação para a qual ele foi nascido, para ser o libertador de Israel. E também nós encontramos Paulo desejou ser anátema, separado de Cristo, por amor dos seus irmãos, está em Romanos capítulo 9, versículo 3. Então aí nós temos a dizer que não se trata de um suicídio. Se queremos denominar esse ato, é melhor considerar um heroísmo do que considerar um suicídio. E para confirmar ainda, se abrirmos o capítulo 11 do livro de Hebreus, lá nos versículos finais, do versículo 33 para frente, nós vamos encontrar heróis da fé, e dentre eles está mencionado o nome de Sansão. Como é que Sansão podia ser um herói da fé se ele tivesse cometido suicídio? Não teria cabimento. E a segunda pergunta do Roberto de Cubatão. Ele pergunta ao pastor Natanael Rinaldi: o crente pode ser cremado?
Nós queremos dizer que cremação era uma prática dos tempos bíblicos, mas não era geralmente praticada pelos israelitas ou pelos crentes do Novo Testamento. Nas culturas nas quais a Bíblia se focaliza, sempre apresenta enterros em tumbas, cavernas ou na terra. Era a forma comum de se dispor do corpo humano. Nós encontramos isso em Gênesis 23, versículo 19. Nós encontramos em Gênesis 35, versículo 4. Nós encontramos em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 14. Mateus 27, versículo 60 a 66. Enquanto o sepultamento era prática comum, a Bíblia em nenhum lugar ordena o sepultamento como única forma permitida para se dispor um corpo, significando que se alguém quer tomar posição diferente, é questão pessoal. Mas, à luz da Bíblia, este nosso corpo com o qual servimos a Deus, que é o templo do Espírito Santo, deve merecer um respeito de um sepultamento, ainda que pobre, mas em que se coloque o corpo para acontecer com ele, que diz em Gênesis 3,19, tu és pó, em pó te tornarás. É a situação que corre conosco, natural, e não essa cremação. Muito bem, prezados ouvintes, pastor Natanael, temos muitas perguntas ainda aqui que foram feitas para o Senhor, mas o tempo agora já não nos permite mais responder. Então, amanhã, Deus assim permitindo, o pastor estará respondendo. Pergunta aqui Juara de Humaitá, falando sobre enfermidade. Nós temos do Luiz Carlos aqui, falando sobre a escolha de Deus. Também fala sobre o tema lei ou graça. Ela também tem algumas dúvidas. Nós temos a pergunta da Terezinha, que também vai ser respondida amanhã, se Deus permitir, do Antônio, e outras NQIs aqui que surgiram. E, se Deus permitir, amanhã o pastor Natanael Rinaldi estará respondendo. Nós vamos passar agora a leitura dos nomes dos nossos ouvintes que nos ligaram e vamos estar então orando por todos eles. Oremos por Regina Blanco e família, por Maria José da Silva, por Camila Eugênia, por Arthur Max Gomes Filho e família, por Norberto Aragão e família, por Luciana e Geovana, por Rosa, por Edson e família, pelo Marcelo Luiz, pela irmã Albina e por sua filha, a irmã Marisol, pela Fabiana, pelo Luiz, pela Marilu e família, pelo Luiz Carlos, pela Joara, pelo João Carlos e Jaqueline, pela irmã Ieda, pela Tamires, pelo Rubens e também pelo Eduardo. Vamos orar também pelo Passos e sua família e por todos da equipe do Consultando a Bíblia. Vamos orar com o pastor. Senhor nosso Deus, ao encerrarmos o nosso programa, nós pedimos a tua bênção em favor destas pessoas que nos ligaram pedindo oração por problemas pessoais, situações que nós desconhecemos, mas que tu sabes de cada uma delas, e por isso clamamos para que elas sejam abençoadas e sejam atendidas nos seus pedidos. E abençoa também todos os nossos ouvintes, onde quer que estejam, que sejam alcançadas pelo teu favor, pela tua bênção. É no nome de Jesus que nós pedimos. Amém.